Quando a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor Jesus, o céu e a terra em harmonia irão louvar o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem. Os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória a nosso Deus. Santo é nosso Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a nosso Deus. Santo é nosso Deus. Aleluia. Amém. Boa noite, minha gente boa do meu coração. O meu grande abraço a você que está do outro lado e que está participando a partir desse momento da Eucaristia do Senhor, nessa quarta-feira de novembro, 18 de novembro de 2020. Hoje a igreja celebra, a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo apóstolos. Os príncipes dos apóstolos Pedro e Paulo estão sempre associados na liturgia da Igreja Romana às duas basílicas, troféu do martírio de Pedro e de Paulo, foram erigidas sobre o sepulcro de dois apóstolos, meta incessante de romarias através dos séculos, no sinal de unidade da apostolicidade da Igreja de Roma. Desculpa. Nós temos aqui pelo Facebook, nós temos as seguintes intenções. Selma Andrade, que suplica ao Senhor pela sua saúde. Eu que peço pelo dom da vida de Lícia Wegner, minha prima, que hoje, saúde minha prima, por mais um ano de vida. Sandra Oliveira Silva pede pela saúde de Padre Marlon Múcio. Que Deus dê saúde. Lícia Wegner coloca na intenção pela saúde do seu marido Wilson Barreto Dias, que está internado no Santa Isabel. Deus dê saúde a ele, querida. Dilson Pereira, peço pelo dom da saúde de todos. Elza Maria, pede oração por sua família e as do mundo inteiro. Rezemos também pelas famílias Vergne, Castro, Oliveira, Marques, Santos, Veloso e todos aqueles que no seu coração trazem consigo as intenções dessa noite. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E vamos, irmãs, nessa festa dedicada à Basílica de São Pedro e São Paulo, o que se chama a atenção é a diversidade dessas duas personalidades complexas, vitoriosas e de grande carisma na igreja. Pedro representa o carisma da administração, o homem da confiança de Jesus. Representa a instituição chamada Igreja Católica. E Paulo representa a missão da igreja na terra dos pagãos. Esse intrépido missionário que por toda a sua vida dedicou a igreja fora do seu território, que é Jerusalém. E diante desse quadro, a morte deles, todas duas realizadas em Roma, e dali surgiram essas basílicas, justamente onde eles morreram, onde Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e onde Paulo foi decapitado. E hoje a igreja celebra com grande orgulho, com grande prazer, esses dois apóstolos. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados.
Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, guardai sob a proteção dos apóstolos Pedro e Paulo a vossa igreja, e deles recebeu a primeira semente do Evangelho, e concedei que por ele receba até o fim dos tempos a graça que a faz crescer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos, pois, a leitura de hoje. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta, disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente, o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor, nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas. Pela tua vontade é que elas existem e foram criadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Louvai o Senhor Deus no santuário. Louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por teus feitos grandiosos. Louvai-o em sua grandeza majestosa. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com cítara, louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas. Santo, 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 é o Senhor Deus Onipotente. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Aleluia, 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 aleluia,
aleluia, aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. Eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo, então disse Jesus: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei, e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, servo bom e fiel. Pois fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não destes, e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela sua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não deu e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois, aos que estavam aí presentes, tirai dele. Depois disso, aos que estavam presentes, tirai deles as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Enquanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante o Evangelho de hoje. Na verdade, não se trata apenas de uma parábola com a morte de Herodes o Grande. O seu filho Herodes Antipas, que vai reinar de 3 a 42 ou a 38 ali em Jerusalém, que era um homem cruel, tinha que ser coroado, né?
por Roma, que era aquela que controlava, o Império Romano que controlava nesse período Israel. Então ele foi para Roma. Mas as pessoas que não queriam que ele governasse, porque sabiam que ele era um tirano, mandaram embaixada para evitar que ele chegasse em Roma, e mandaram a embaixada também para Roma, para evitar que ele fosse rei. Mas como Herodes o Grande, que tinha morrido, era de grande valor para Roma, tinha demonstrado, porque era um cara que veio do baixo, era um guerreiro, um lutador, um homem que não veio de família rica, era um asmoneu, né? E ali, esse tal de Herodes, até o colega pode ser concorrente dele, indo para Roma com ele, e no caminho ele matou esse cara. Então Herodes Antipas, o filho, né, um dos 9 filhos de Herodes o Grande, foi eleito rei para governar justamente aquela área que tem Judéia, Palestina em geral, né? E dessa forma, este homem, pela influência política do pai, acabou sendo escolhido para ser o rei de Israel, que era, de um lado, totalmente manipulado por Roma. Ele tinha, de fato, um poder, mas ele tinha um poder dele, era interno. Mas o poder externo, de fazer guerra contra outro, ele não tinha. Então isso cabia a Roma para manter o Império unido. E Jesus pega essa história, a transforma em parábola, porque está indo para Jerusalém. E qual é a ideia de Jesus para apresentar o que ele tem a dizer à sua comunidade? Jesus, né, na sua parábola, ele percebe que o rei, antes de ir embora, dá a 3 pessoas uma quantidade de moeda para o rei Antipas, né, para que eles pudessem multiplicar. E então, isso era muito comum no mundo oriental. Quando o cara é um excelente administrador, então se multiplicava os bens para que ele pudesse administrar. São 3 casos, 2 semelhantes e um completamente desaparecido, contrário à forma de mentalidade, o conceito de administração da época. Quando esse homem volta mesmo contra tudo e contra todos, ele volta como rei. E encontra os administradores e diz: olha, eu lhe dei essa moeda, você tem quanto aí? Ah, sim, eu multipliquei por 10, tem 1000 aqui. Sério isso? Sério. E o outro, me deu 5, me deu 10, eu multipliquei tudo por 10 também. Ótimo. E quando chega no terceiro, o cara, muito verdadeiro, muito coerente e, de fato, corajoso, diz: Senhor, aqui estão as tuas moedas que guardei no lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que me deste, o que não destes, e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, e que recebo o que não dei e colho quando semeei? Então por que não depositaste meu dinheiro no banco? É justamente essa a raiz do problema. Se você sabe que o seu patrão é um bandido, e seu patrão é um extorquidor, e seu patrão não presta, mesmo se trabalha para ele, algumas pessoas que servem essa pessoa, normalmente vai entrar num conflito ético, num conflito moral, porque sabe como é o patrão. E outras pessoas vão deixar de lado, vai fazer aquilo que pede. Aí você lembra do nazismo, né? Os grandes nazistas, assassinos cruéis pelo mundo inteiro, quando foi interrogado pela corte de Haia, na Holanda,
disseram que estavam apenas obedecendo ordens. Mas, mesmo obedecendo ordens, você sabe o que está fazendo. Aí entra a questão da consciência moral. O que é que esse homem faz? Ele não está a fim de corromper a sua consciência moral. Isso é, eu não vou permitir que o senhor continue fazendo o que tem feito esse ano todo. Por mim, o senhor recebe o seu dinheiro sem ganhar nada. Eu não vou me deixar levar por essa corrupção ética e moral, que vai me dar, de fato, problemas de ordem de consciência e vai me apresentar uma condição de igualdade entre vocês. Infelizmente, o Evangelho não está querendo questionar isso. Por quê? Lucas, como eu disse no domingo, Lucas não está em questão de interpretar o texto na lógica da moralidade econômica. Lucas vai tratar isso como talentos. Isso é, o homem, Deus nos dá os talentos e nós devemos multiplicá-lo. Foi o Evangelho de domingo. Multiplicá-lo a serviço da igreja. Então, no caminho da parábola, os dracmas, né? O talento, que também era uma moeda, se transformam em figuras espirituais. E aí o autor tira o foco de toda a maquinação jurídica, moral e econômica do texto. Ele cancela e omite de fato aquilo que é a grande chave de leitura do texto. Portanto, o homem que vai apontar, vai denunciar o erro, a corrupção latente desse patrão, vai ser condenado pelo patrão por essa tamanha atitude de coerência. E aí o autor apresenta de fato que o dono do dinheiro ainda exige que ele colocasse o dinheiro no banco para que rendesse juros. Se o cara não concordava com essa forma de trabalho, essa forma de comportamento econômico, essa forma diretiva, e aqui até se você quiser exagerar um pouquinho de capitalismo exacerbado, naturalmente ele não vai botar no banco. Isso é, ele não tem nenhum interesse que o patrão esteja de novo fazendo aquilo que faz há anos com os outros, onde a questão da indiferença, a moralidade econômica não custa nada. Nem Lucas nem Jesus estão querendo levar o texto para esse ângulo, mas Lucas ele tira a força do texto interpretativa do ângulo moral, econômico e, sobretudo, administrativo. É claro que você quer um administrador que some e multiplique, nunca que deixe a moeda passar ali. Aí se você vai para um caminho espiritual, é claro que esse que não multiplicou, ele também tem a liberdade de se expressar e explica por que não se multiplicou. Porque o patrão era um cara canalha, ruim, maldito e que não merecia fazer o que ele fez. Entra a questão da ética. Mas ele paga caro por isso. Aí você volta e pergunta, quanto custa ser honesto nesse país? Quanto custa ser correto, eco, nesse país? Né? As pessoas fazem de tudo para te corromper. Em poucas palavras, quando eu construí essa minha casa aqui, foi tudo na legalidade, né? E aí eu preparei o projeto direitinho e tal, contratei as pessoas, comprei o material tudo antes, porque você sabe, construir uma casa nesse Brasil, você tem que comprar o material entre julho, agosto e setembro, porque passou daí o material de construção vai para a lua. Então fui comprando aos poucos e deixando no depósito. E aí me dignei de ir até a prefeitura para legalizar.
pedi alvará de construção e tal e tal. Passei 2 meses caminhando, nunca encontrava o responsável. Está aqui, não está lá, não veio hoje, foi ali. Que hora é que esse cara está aqui, rapaz? A gente não sabe, ele tem horário que ele está lá de fora. Então me diga, e foi passando. Quando eu comecei a construir, olha quem aparece na porta. Aquele carro fajuto que fica observando as construções nas regiões, né? Fica nos bairros olhando quem constrói, quem levanta e tal e tal. Já apareceu pedindo alvará. Meu amigo, eu tenho 2 meses indo para lá pedir alvará, mas tem que ter, porque senão eu vou notificar, depois vou multar e vou de fato embargar. Eu disse, rapaz, como é difícil ser honesto nesse país. Eu me lembro que quando chegou uma sexta-feira, eu falando com o engenheiro, telefonei para ele estava preparando as coisas para continuar a construção da casa. E aí, quando eu estou descendo aqui o largo do bairro Guarani, o cara me parou. Ô meu tio, como é que é? Cadê? Não sei o que, blá blá blá. Eu disse, mas rapaz, deve ser você que eu tive. Não, porque não sei o que. Eu disse, esse vagabundo quer dinheiro. Não deu outra. Daquele momento em diante, ele é porque você sabe, né? Porque tem que ter o peixe da semana, 2 meninos, não sei o que, não sei o que. Ele disse, rapaz, você quer quanto mesmo? Para facilitar esse negócio aí, que eu já tive lá, não sei. Disse, R$ 600. É mesmo, rapaz? Olha quantos anos tem isso. Tem mais de 20 anos. Eu disse, rapaz, vou dizer a expressão e peço desculpas a vocês. Aqui que eu disse ao cara no momento, rapaz, você me pegou na hora de merda. Você sabe como é difícil um pobre construir uma casa? Eu só tenho aqui na carteira, olha, R$ 120 e 60 é para botar gasolina e comprar o gás depois. Nessa época o gás era mais barato. Ah, mas não sei o que, babá, disse, olha, eu vou lhe dar 70. Depois a gente passa lá. Você passa lá para lhe dar. Aí ele pegou o dinheiro e se ficou. Nunca mais ele apareceu. Quer dizer, tem uma quadrilha que recebe o dinheiro das construções que estão fora e o dinheiro não chega na prefeitura e divide entre eles, o de fora e de dentro. Essa é a verdade. Não sou o único a saber disso. Volta a pergunta. O quanto você paga para ser inocente, cultuador de uma certa moralidade? Se tudo que você respira é sempre na direção contrária. As pessoas fazem questão de tudo para danificar a sua pureza moral, danificar a sua grandeza moral. Aí quando ele pegou, ele, você não sei o que, olha, se você voltar aqui eu vou denunciar você à polícia. Nunca mais ele apareceu. Então o que esse cara faz aqui é manter a sua pureza, a sua moralidade, não se deixando abalar pela sua atitude, que foi aquela de conscientemente evitar que essa forma de comportamento fosse adiante. Por ele não ganhava nada, porque se ele quisesse, ele mesmo colocasse o dinheiro e aplicasse o dinheiro. Resultado, esse cara, segundo o texto, né? Pegou as moedas, tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado umas ainda. Maior cargo, maior responsabilidade, né? Mas a forma como o texto é elaborado é para tentar negar
a responsabilidade e a moralidade econômica. E ele disse: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. É um jogo de palavras, um dito popular. Por quê? Porque se você não tem nada, como é que vai tirar o que você não tem? Quanto à questão da multiplicação, é de fato marcada por um administrador que não mede escrúpulos para multiplicar os bens do outro, não dele, do outro, né? E quanto será tirado do meio, mas aquele que nada tem será tirado do mesmo que tem. E quanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-o na minha frente. Observe, esse rei não é Deus, não tem nada de bom. Ele vai agora sair do plano econômico, não vai matar o cara que não multiplicou, porque ele também sabe que o cara tem a liberdade de não multiplicar, mas vai matar a todos aqueles que não queriam que ele fosse rei. Essa é a história de Herodes Antipas, o rei que governou no tempo de Jesus. Isso é, matai-os aqui na minha frente. E Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Isso é, a igreja que celebramos nessa festa de São Pedro e São Paulo, da Basílica, né? De Pedro e de Paulo, a cátedra desses dois grandes santos da igreja, ela foi marcada não por uma total corrupção, mas por alguém que persistiu em manter a pureza moral, a solicitude econômica, a cristalização do Evangelho. E essa cristianização do Evangelho levou esses homens à morte, e à morte de cruz, que é o caso de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, e a morte de decapitação, que foi o caso de Paulo. Então, aonde está assentado essa basílica, não é um lugar de multiplicação de dons, de bens, é o local de multiplicação de vida espiritual, de história inabalável e inapagável. É o local do testemunho verdadeiro desses grandes homens que, depois de correr o mundo pregando o Evangelho, foram até Roma para cumprir a sua missão. Então foram presenteados com essa, de fato, basílicas determinadas pela igreja no nome, né? No nome deles, para que a igreja mantesse esse laço do martirológio, né? Do mártir que une os cristãos. Nos primeiros séculos tinham muitas, até depois do século XII, XV, eram muitas as peregrinações para que essas igrejas fossem fonte de unidade cristã entre todos os cristãos desse mundo que conheceram ou não conheceram Pedro e Paulo. Por isso, hoje, meus irmãos e minhas irmãs, não basta apenas multiplicar, mas tem que multiplicar com liberdade, com moralidade, com equidade. E mesmo que você não consiga multiplicar por esse caminho, você não tem o direito de se fazer mal, de se corromper a si mesmo para fazer o que o seu patrão pediu. Você tem sempre a liberdade de escolha e de tomar a decisão que é necessária para que você seja de fato, depois de todo o trabalho, consciente e livre na sua consciência para proclamar a glória de Deus. Não ser escravo de manipulações e não entender isso como um problema pequeno, né? Esse é o problema grande. E a corrupção, ela passa silenciosamente.
Parece até um bem que eu aceito, um presente que me dão, mas na verdade ela é muito mais do que isso. Ela transcende o ambiente, o presente chega até no futuro e incomoda quando você descobre aquilo que você fez e toma consciência daquilo que está acontecendo porque você optou por aquela natureza dos fatos. Vamos oferecer a Deus o pão e o vinho. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós nos apresentamos, receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Nós vos apresentamos, ó Deus, estas oferendas e vos pedimos que conserveis intacta em nossos corações a verdade que nos foi transmitida pela pregação dos apóstolos Pedro e Paulo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, cheio de bondade, Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representante do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória, concedendo-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se transformem para nós no corpo e no sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio Rocha e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a tua fé prevalecer, para sempre vou te atender, vou lhe entregar, vou confessar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior. Deus é maior. Maria passa à frente e vai na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Pois cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna. Cremos que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ó Deus, concedei ao vosso povo, reconfortado pelo pão celeste, honrar com a alegria de São Paulo e São Pedro, que nos deste por guias e protetores, por Cristo nosso Senhor.
Amém. Amanhã nós temos, dia 19, a missa na comunidade de Santo Expedito, às 8 horas da manhã. Aí, a média da nossa devoção são as causas urgentes e impossíveis. Então, pela manhã, a missa será na comunidade de Santo Expedito, às 8 horas da manhã. E à noite, celebrarei aqui em casa a missa, de fato, comum do nosso dia a dia. Então, eu quero convidar os devotos do Santo Expedito para que estejam amanhã na comunidade às 8 da manhã para a gente comungar desse momento de Eucaristia, de espiritualidade e de compromisso com a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Fica com Deus, com a proteção e a intercessão de Nossa Senhora Mãe de Jesus. E amanhã, se Deus nos permitir, a celebração eucarística, às 8 da manhã na comunidade e às 7h30 aqui durante a noite. Deus proteja e abençoe a cada um de vocês e as suas famílias. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.